A busca do self. A busca do self, do grande centro da vida que cristiana, é a história da própria evolução a que todos estamos subordinados. Assim, a história da vida envolve a matéria, que se vai tornando complexa pelo impulso espiritual. E diferenciando-se pela competição e afirmando-se pela cooperação. Os impulsos evolutivos são tão bem coordenados e como que obedecendo a precisa orientação, que jamais poderemos pensar em acasos, por melhor que sejam as associações. Aliás, estas já representam efeitos inteligentes. Tinha razão James Jean quando afirmou que o universo é um grande pensamento. E com isso a sua matéria-prima é o espírito, Arthur Eddington. Com todo esse ideário espiritual envolvendo significativo número de pesquisadores, afirmou o grande físico Steve Hawking que se encontrássemos a resposta sobre o universo, atingiríamos as razões divinas? A formação do nosso universo envolve explicações várias em que cada uma delas nos mostra fatores positivos, porém não alcança a integral solução dos nossos porquês. Entretanto, Gamow, em 1970, juntando posições e estudos ao lado de criações pessoais, lança a teoria do Big Bang, hoje bastante apreciada e com muitos adeptos. Não sabemos como se formou o ponto inicial, embora os cálculos matemáticos busquem evidenciar os acontecimentos após a explosão, que preferimos denominar de expansão de um plasma quântico, originário do pensamento divino. Com essa expansão, deu-se a criação do universo ou dos universos. Com a formação, nos primeiros segundos, antes mesmo do primeiro minuto, do núcleo síntese das partículas, que irão formar os átomos após 300.000 anos de elaboração. Com isso, após 1 bilhão de anos, inicia-se a formação das protogaláxias. Na atual situação cósmica de expansão do plasma quântico, já se escoaram 15 bilhões de anos,
onde estrelas e planetas são incontáveis, com variações desconhecidas e sem possibilidades avaliativas pelos nossos métodos científicos. O nosso planeta, ocupando um minúsculo ponto no terço externo de nossa galáxia, se mostra constituído de elementos cujas partículas são conhecidas, formando, em sua maioria, a massa material e vibratória com a qual convivemos. Assim teríamos as partículas individualizadas, os chamados férmions, representadas pelos quarks, prótons e nêutrons, e os leptons, elétron, muon e taon, com seus respectivos neutrinos, constitutivos do campo material. Todos estes elementos, para se juntarem, necessitam das partículas de relacionamento, os chamados bósons, cujas 4 variedades atendem às respectivas forças do nosso conhecido universo. A gravidade estaria na dependência dos gravitões, partícula ainda não comprovada. A força nuclear forte na dependência dos gluons, responsáveis pelo ajustamento dos quarks, as partículas constitutivas dos prótons e nêutrons. A força nuclear fraca na dependência das partículas ZO, W- e W+, controlando certas irradiações nucleares. A força eletromagnética, na dependência dos fótons, sustenta a atração dos elétrons em volta do núcleo atômico, como os planetas em volta do Sol. Na arregimentação das partículas com suas respectivas forças, o impulso evolutivo do planeta começa a se afirmar, no qual podemos observar 3 períodos bem definidos. O pré-biótico, ou de formação, em que a vida, qual entendemos, ainda não despertou. O microcosmo, caracterizado pelo aparecimento da vida no infinitamente pequeno. O macrocosmo, das organizações definidas constituindo os reinos vegetal e animal. Passando pelos imensos degraus de aperfeiçoamento até alcançar a espécie hominal. Assim, do mineral ao hominal, o princípio inteligente vai ganhando atributos a definir suas posições evolutivas.
No reino mineral, a existência das forças de atração e coesão das moléculas, organizando as famílias e variações dos sistemas cristalográficos. No reino vegetal, já vai existindo a nova condição de sensibilidade pelos tropismo, heliotropismo e outros, com anexação do adquirido no reino mineral. No reino animal, aparece o instinto com suas imensas vertentes e como força orientadora da vida. Envolvendo-se nas experiências adquiridas das vivências nos reinos menores, até o despertar da razão e raciocínio que o processo de conscientização humana propicia. Nesta fase hominal, o processo evolutivo se vai mostrando do infranormal, homem primitivo, até o supranormal, que caracteriza o homem intuitivo. Que se está afirmando no planeta à medida que o desfile evolutivo se expressa. Na fase hominal, as posições evolutivas revelam-se pela existência das línguas, iniciando pelos gritos de alarme, inflexões vocais, seguindo as línguas monossilábicas, línguas pobres, os vocábulos móveis da língua reflexiva, alcançando as línguas analíticas, cujas palavras definem ideias. Assim, o processo linguístico se irá enriquecendo até alcançarmos uma língua universal para a sociedade dos homens. Esperando? Ao mesmo tempo, o alfabeto acompanha o processo evolutivo, em que salientamos a letra representando sons. O alfabeto silábico, no qual cada letra é uma sílaba, o chinês. E o icônico holográfico, cujos sinais representam ideias como no japonês antigo. Assim o homem vai refletindo dentro do rosário reencarnatório posições cada vez mais avançadas, ao lado do seu aprimoramento, que vai traduzindo o impulso espiritual que consigo carrega. Da testa oblíqua dos primatas à verticalização da mesma, pela evolução do lobo cerebral frontal, acentuando sua dinâmica, conjugada com os elementos da base cerebral, vai afirmando o futuro da espécie hominal. Nesta formação, a instrução dos fatores sociais se vão ampliando, concitando no processo evolutivo a busca da felicidade como sua característica. Embora as oscilações e deslizes sejam imensos, somente equilibrados pelas dores, que as reações kármicas negativas têm mostrado.
Todos nós temos como meta a felicidade, o grande e autêntico prazer. Embora aqui e ali existam distorções pelo exagerado apego desencadeado pelo egocentrismo, propiciador do egoísmo em suas diversas latitudes, envolvendo-se no poder e no orgulho com os destoantes impulsos da vontade, cujas oscilações vão mostrando os variados tipos psicológicos que constituem a família terráquea. Apesar dessas oscilações, que podem ser traduzidas como necessidades experienciais, compondo os lastros das vivências pretéritas, o impulso espiritual de seus dinâmicos componentes sempre representa um direcionamento em busca da felicidade. Nesta busca, as oscilações do desmedido prazer em nossa posição psicológica ainda frágil podem causar distorções e como que fixando-se no apego, a traduzir o doentio egoísmo, em que dois fatores negativos se expressam: o orgulho e o poder desajustado. Nessas condições, compreende-se a existência de fixações instintivas, cujas remoções, na maioria das vezes, necessitam do rosário reencarnatório. Um neutralizador pelas modificações que a dor equilíbrio realiza nos alicerces espirituais. O grande remédio já nos foi oferecido pelos milênios através de expressivos condutores, em que salientamos 560 anos antes de Cristo, o Siddhartha Gautama com suas autênticas vivências no bem, pelo desapego, transformando-se no Buda, o iluminado. Para tal fim, acentuou o valor do que denominou as 4 verdades, que se tornaram pontos capitais do budismo. Essas verdades estão representadas pelo sofrimento como causador da dor, no desejo como causa de efêmera felicidade, na libertação como remédio buscando o fim do sofrimento, e em quarta posição, o valor da meditação como superação da dor. Buscando o caminho óptimo, cujas regras estão na compreensão ajustada. No pensamento dignificante, na atitude, comportamento, modo de vida, esforço e meta corretos, a fim de buscar no adequado exame de consciência a meditação equilibrada.
Desse modo, as 4 verdades podem ser assim compreendidas. O fato é o sofrimento, a causa o desejo, o remédio a libertação e o modo a meditação. Com esse caminho da compreensão da vida adquirem-se condições na busca da sublimação. A procura consciente da ressonância divina nos campos vibratórios do céu. Analisando a proposta budista, suas máximas e mecanismos convergem para o campo do amor. Após 600 anos das regras oferecidas pelo budismo como um preparo da comunidade terrena, desponta Jesus com o expressivo código amor, suplantando todas as posições filosófico-religiosas. Neste código, das atitudes mais simples às mais complexas, o processo de crescimento e libertação de consciência mostra-se preciso, eficiente e dignificante dentro da escala evolutiva. Qualquer que seja a escolha nas trilhas da verdade, o processo liberatório encontra-se no amor-equilíbrio, oferecendo libertação e paz. A busca do self seria a vivência de um estado consciente, conquistado nos diversos graus dimensionais do nosso psiquismo. Isso quer dizer que, por conquista evolutiva, vamos tendo percepções específicas, como que deslocando-se da zona material, cerebral, para a zona perispiritual, cujo campo psicológico se engrandece pelas novas nuances mentais e que serão cada vez mais ampliadas e ricas, à medida que vamos penetrando nos arcanos do psiquismo. É claro que as sensações serão cada vez mais aprimoradas, mostrando uma autêntica conquista envolvida em expressiva felicidade. A maioria dessas vivências é de difícil descrição por não termos parâmetros destes acontecimentos, em virtude de nossa reduzida percepção da zona física ou consciente. Assim, podemos sentir o processo evolutivo do homem desde as suas primitivas posições como um ser biológico, cujas aquisições nas gerações reencarnatórias fazem renascer o ser social, em que se observa a existência da evolução hominal coletiva acompanhando a individual. No avanço evolutivo do desfile reencarnatório se vai notificando o nascimento do homem moral, responsável, consciente de sua destinação a buscar parâmetros mais elevados ainda. Refletindo um homem mais aprimorado, o homem espiritual.
A sociedade humana ainda se encontra salpicada de inúmeras nuances evolutivas revestidas de um forte egocentrismo em sua fase inicial, em que o ser limita-se aos próprios interesses guiados pelos vórtices instintivos que o consigo carrega, atendendo no máximo ao setor familiar. Entretanto, com o avanço da evolução psicológica, o homem amplia os seus horizontes e, já participando dos componentes afetivos de sua grey, cujo envolvimento no amor traduz uma posição sociocentrista. Na continuação da expansão evolutiva, será inevitável o aparecimento de novos horizontes perceptivos, induzindo-o a participar de um todo pelo amor em ampliação, refletindo o homem universal. Dentro dessas estruturas vivenciadas pela espécie humana, submetendo-se a intensos comandos, inicialmente envolvidos no poder da força em autêntica composição monocrática, avança de modo mais aperfeiçoado em novas formas governamentais em que o direcionamento será o resultado da opinião de muitos e não de poucos, formando o governo democrático, fase em que nos encontramos, embora necessitados de constantes aperfeiçoamentos. Pelas condições de esclarecimentos e vivências de toda ordem, inclusive os valores morais. Na época em que a sociedade tenha alcançado dignas posições morais, de instrução e respeito à vida como um todo, se irá deslocando para regime cada vez mais avançado, fundindo-se num estado cosmocrático. Por enquanto, poucos seres se encontram nestes parâmetros cosmocráticos. E que servem de guia ou bandeiras para a sociedade que já vislumbra e anseia por novas posições. São seres que representam as assertivas filosóficas, religiosas e mesmo científicas mais avançadas, a proporcionarem ajustadas condutas para a sociedade. São missionários que chegam com sua posição evolutiva a fim de dar exemplos que se integram num autêntico amor com novos pensamentos, arrastando as civilizações para destinos mais expressivos. Em que desaparecem os sectarismos de toda a ordem pelo envolvimento holístico, a possibilidade de felicidades como meta da evolução. Assim, nasce um mundo novo que, atravessando as civilizações diversas, foi adquirindo condições em sua formação.
A Grécia, com a herança das antigas civilizações e o respectivo aperfeiçoamento de sua sociedade, formou o homem devocional. Roma nos oferece o servidor obediente às leis refletidas no cidadão, conforme afirma Herculano Pires. Com o avanço das vivências e exigências psicológicas, a Idade Média formou o religioso submisso, quer no Oriente, quer no Ocidente. Após a noite da Idade Média, com os primeiros vagidos do Iluminismo, o Renascimento fez despertar no homem o excesso de etiquetas e gestos acentuados. Como que representando o gentil-homem envolvido em cultura mundana. Com as aquisições das experiências propiciadas pelas renovações reencarnatórias, nasce um novo homem. Buscando os porquês da vida, instruindo-os psicologicamente, substituindo angústias e traumas de toda ordem, pelas realizações de um construtivo trabalho. Nesta impulsão, novas percepções vão sendo despertadas, transcendendo a gleba consciente. E que poderíamos denominá-las de superconscientes. Em que a fenomenologia paranormal vai ocupando o espaço do homem do futuro, ou intuitivo, por ter adquirido condições de envolvimento nas vibrações mais expressivas do fluido universal, sentindo as razões divinas que mourejam no centro de sua própria vida, o céu. Conquistado o céu, o Cristo interno, a chama divina, como o ponto máximo daquilo que temos como verdade, em que um intraduzível estado de felicidade deve existir, o ser, a individualidade, irá se despindo das capas efêmeras das personalidades vivenciadas no patamar físico, a fim de integrar-se em outras posições desconhecidas, varando o infinito com sua eterna presença. Jorge André dos Santos. Presença Espírita, março-abril 2004.